Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Olá, todos bem-vindos ao Café, Cor e Estilo, nosso primeiro programa de abril. E deixa eu me apresentar, né? Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Nambia Waked, consultora de imagem e colorista pessoal. E toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado. A partir das 19 horas a gente tem sempre uma entrevista sensacional. Aproveita e dá uma olhada no que já rolou por aí. Tem muita coisa boa, muita gente boa já passou, muita história, muita inspiração. Aproveitando esse mês de abril e essa primeira semana de abril, a gente trouxe um convidado especial, porque nós temos agora no dia 6, comemoramos o Dia Mundial da Atividade Física. E a gente trouxe o convidado, eu vou ler o currículo do rapaz aqui que vocês vão entender do que é que eu estou falando. Ele tem licenciatura e bacharelado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, atua há 17 anos na área fitness, ou seja, não é pouco tempo não. Mas ele já trabalhou, ele já foi de serviços gerais, ele já foi garçom, ele é músico também, mas hoje ele é sócio proprietário da primeira rede de academias do Oeste Baiano. Vocês viram que a escolha foi sensacional, fez valer a data. E principalmente, essa parte a gente gosta de honrar, ele é filho do senhor Guedes e da dona Zilma e ele é o irmão da Letícia. Hoje a gente tem o prazer em receber Jadson Guedes. E que alegria de ter você aqui, viu? Essa data importante, sim, a gente queria honrar, né? Essa data e trazer um profissional como você, um empreendedor como você, diga-se de passagem. Obrigado pelo convite, né, Nambia? A gente aqui hoje tentar esclarecer várias questões, tirar várias dúvidas, falar também da importância da atividade física, contar todas essas intempéries, até o dia atual, até de quando eu comecei para agora, de como é que foi. Não é fácil, né? Todos sabemos disso, principalmente nessa questão de empreender, né? É complicado. Então, vamos conversar, esse bate-papo legal demais e muito bom estar aqui com você hoje. Que coisa boa. E Jadson, como eu comentei ali no iniciozinho do seu currículo, que eu não disse tudo, diga-se de passagem, eu vou deixar essa parte que você conte, mas eu quero entender esse seu início profissional, né? Porque hoje vai ter um momento que a gente vai falar desse momento, né? São 10 academias, né? Uma rede bacana. Mas até a gente chegar onde estamos hoje, eu quero conhecer essa história, né? De quantos anos, qual foi o primeiro trabalho, como é que você iniciou? Muita água correu debaixo da ponte aí, viu? Sobre os trabalhos, foram inúmeros, né? Assim, eu trabalho desde muito cedo. Eu trabalho, para ser exato, é até difícil recordar, mas vamos por aí, sei lá, 11 anos. Desde os 11 anos eu tentava ganhar um dinheirinho. Como assim, Jadson, 11 anos? 11 anos é para você estar estudando, não é para você estar trabalhando. Certeza, isso a gente sabe e é o que tem que ser feito. Porém, meu pai, ele trabalhava 40 horas, né? Numa empresa chamada BDA, e minha mãe 20 horas. Então a gente não era classe pobre, mas também não era rico, era aquela classe média baixa. Então eu queria ter meu dinheirinho, tinha as lan houses, tinha os fliperamas ali próximo de casa e eu não tinha o dinheiro, porque, para uma família, a renda que tinha ali era baixa. Então a gente vivia bem, nunca passou perrengues e tal, mas eu queria ter o meu dinheirinho para jogar meu game, para brincar na rua, para comprar papel de seda, fazer minha pipa e tal. Então, uma coisa que, inclusive, minha mãe ficou sabendo tem, sei lá, uns 4, 5 anos, ela ficou até meia besta, assim. Besta que eu falo na questão de, espantada. Tava uma reunião em casa, e aí sempre eu tento reunir pessoas em casa, faço um churrasquinho e tal. E aí um amigo que eu não tinha visto há mais de, sei lá, 10 anos, 7 anos, chegou lá, a gente trocando ideias, conversando, ele falou: Jade, você lembra quando a gente ia no vizinho capinar o lote para ele pagar o dinheiro pra gente? Minha mãe, você ia no vizinho? Por isso que você chegava aqui com a perna aqui cheia de picada de formiga, e eu perguntava o que era, você falou: jogando bola. Estava jogando bola na Serra. A gente morava ali no fundo do Herculano Farias, aqui na Sandra Regina. Eu sou nascido e criado em Barreiras, na Sandra Regina, pertinho do Espetinho do Manuel, praticamente de frente. E tinha esse vizinho que pagava a gente para a gente fazer essa capinação, esse roçar, né, que o pessoal fala. Então, desde pequeno, eu já tentava ganhar meu dinheirinho. Pedia a ela
pasma, ela não deixou, para vender picolé. Porque eu tinha um vizinho, casas acima, que vendia picolé. Na feira, ela, você é maluco? E não deixou. Você acha que eu ia deixar você vender picolé? Não, e tal. Inclusive, a porta de casa tinha que ser trancada, porque ela ia dar aula, meu pai ia dar aula e eu ficava com minha tia, que vinha me olhar, porque senão eu ia pra rua tentar fazer alguma coisa. Então, assim, desde pequeno eu sempre tentei, porque eu não ganhava dos meus pais. Disse, mesada, isso aí pra mim era coisa de filme. Nunca vi isso na minha vida. E aí eu tinha que fazer ou não tinha dinheiro. E aí teve esse do roçar, teve o do picolé que foi impossibilitado por minha mãe, né? Que eu acho que ia servir muito para mim hoje, porque querendo ou não é vendas, ensina bastante você vender na rua, é muito diferente. Depois você vai criando um expertise, né? Então, sim. Mas também foi bom porque eu tive mais tempo para os estudos, né? E aí depois eu comecei até a entregar marmita para a vizinha da frente. Mas não é danado mesmo, ele tinha que chegar. E aí, mas também foi curto, porque a bike era do outro vizinho, porque eu não tinha bicicleta. Ou eu pegava a bike e fazia o corre e devolvia a bicicleta. Durou bem pouquinho tempo, coisa de 2, 3 meses. Aí também perdi minha terceira renda, minha segunda renda, né? Que a primeira foi a do capinar, a segunda foi podada, que era para vender o picolé, e a terceira, que era da entrega da marmita, foi podada. Aí passou tempos, aí eu comecei a trabalhar com espetinho, fazia o espetinho e era o garçom do Ponto do Caldo. Quem conheceu o Ponto do Caldo tinha um caldo muito bom. Juro pra quem foi de Barreiras e chegou a tomar esse caldo, sabe do que você tá falando. Sabe do que eu tô falando, né? O dono do bar chamava Jefferson, inclusive é padrinho de minha irmã, foi embora, Petrolina, Juazeiro, o caldo do cara foi é sensacional. Foi uma terra boa, diga-se de passagem, viu? Eu sou de lá, né? Pronto. Os caldos de lá são bons ou não são? Sim, são sim. diferentes. A gente tem um rei do caldo lá, que é sucesso total. Tô falando? Tá vendo que a minha história é verídica. Então, eu trabalhei com ele, né, nesse bar, fazendo, como eu te falei, os espetinhos e servindo de garçom. Anos você tinha? Isso. 14, que eu estava no ensino médio já, 14, 15, 16, 17. 15 para 14 anos, porque eu formei com 17, né? Já entrei, formei e já entrei na faculdade. Como eu faço no meio do ano, no dia de São João, inclusive meu nome ia ser João Batista, e meu pai não deixou, disse que João não era o nome legal, e botou Jadson. Minha mãe muito religiosa, que é professora de catequese, acho que tem mais de 25 anos que ela é professora de catequese, então deixa o Batista. Mas na minha família não tem ninguém Batista. Aí o nome ficou Jadson Batista Silva Guedes, quer ser Jadson Silva Guedes, mas tudo bem, adoro, nasci no dia de São João, fez a homenagem dela e tá tudo certo, mas o meu filho não vai ter Batista, ou filha, né? E aí teve essa situação do Ponto do Caldo, que pra mim, eu juro pra você, hoje eu consigo entender que foi muito bom, porque o servir é o que a gente faz hoje na academia. A gente serve, eu acho que todos os serviços hoje, as pessoas não querem servir, né? Elas preferem ser servidas. Mas para você ser servido, você teve que servir. Então hoje eu considero que aquela época do garçom foi onde eu aprendi a servir. E atender em bar, meu amigo. Quem atende em bar, você que é garçom, eu tiro o chapéu. Porque atender o pessoal que bebe e você pegar um cara chato com a bebida na mente... é a pior coisa. Então, isso me deu muita paciência, muita tranquilidade nos dias de hoje. E eu considero hoje, olhando lá atrás, que foi uma faculdade para mim, né? E, beleza, teve essa... Eu vou me perdendo nos assuntos, porque é muito trampo. Você falou dessa faculdade, é engraçado porque eu trago muito isso. Eu costumo dizer, inclusive, às vezes nos atendimentos ou com os amigos, que quando a gente faz uma formação, todo mundo passa pelo mesmo ensinamento, né? Todo mundo recebe a mesma gama de conhecimento, todo mundo faz as disciplinas, tem que passar. Mas o que diferencia o profissional do outro são essas coisas que ele viveu na vida, né? É essa experiência que você teve. Então, essa aprendizagem que você teve nesse momento é que faz a diferença hoje. Não, as vivências, elas ensinam, né? Sim. Ensinam na dor, né? Muito, você aprende muito na dor também, né? Com certeza. As coisas que você passa, porque nem tudo é flores, às vezes você é humilhado também, a depender do que você faz. As pessoas te botam em uma caixa, te classificam como inferior, então você tem que aprender a lidar com aquilo, né? Não levar para si, porque você tem que saber
o que você é, por que você está ali. Independente do que você escuta, você tem que tentar ter uma mente blindada, que é muito difícil hoje em dia a dia, principalmente com a rede social, né? Que é muita cruel. gente querendo viver a vida do outro sem ter passado pelo processo. O curso de educação física era algo que você sempre sonhou? Como é que ele surgiu assim para você nesse momento, né? Eu acho que foi nessa fase aí, depois do espetinho, que chegou o momento da faculdade. Como é que... faculdade. Na época do espetinho, a gente já brincava com a banda, né? Eu tinha uma bandinha de pagode chamada Swingart. Eu, meus amigos do bairro aqui, alguns da Santa Regina, outros ali com o pessoal do Acarajé, Itapuã, enfim. E aí a gente montou a primeira bandinha e aí minha mãe chegou e falou pra mim, e aí, você vai querer o quê? Você vai tocar ou você vai estudar? Aí eu falei, eu quero tocar. Ela falou, pois é, você não vai, você vai estudar. Era só pra saber mesmo, mas o que você vai fazer? Você é de menor, você não escolhe nada, né? Você é menor, você não escolhe nada. E aí foi pra onde eu tive que ir pra faculdade. Ela queria que eu fizesse direito. Meu pai trabalhava na EBDA, que é a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, queria que eu fizesse agronomia. E eu não queria fazer direito, porque eu não curtia. Na minha cabeça, tinha que ler muito. E tem que ler qualquer área, tem que ler muito. Eu falei, rapaz, eu vou ter que ler tanto. Dá muito trabalho. Eu gosto é de ir ali, fazer meu pagode ali, resenhar e tal. Eu não vou pra isso, não. Aí meu pai queria que eu fizesse agronomia. Eu falei, trabalhar em fazenda. Na época o pessoal não chamava nem Luiz Eduardo, ele chamava de Gerais. E você vai fazer agronomia para você ir trabalhar no Gerais. Esse era o que eu escutava na minha época, né? Isso com 15 anos. Isso tem para 35, tem 20 anos, né? Como era, a gente começa a fazer 19, conta. Tem 19 anos, começa a fazer conta. E aí foi onde eu tive a oportunidade de ir para a educação física, porque aqui na época não tinha nutrição. Eu queria fazer nutrição, não tinha. Aí eu falei, rapaz, eu vou fazer educação física. Porque eu era bem magrinho mesmo. E aí eu tinha autoestima muito baixa. Os coleguinhas ali, aquela coisa toda, já namorava e tal. E o menino, para dar um beijo na boca, dava trabalho. Ave era Maria. Sofrido, era suado. Era sofrido. E eu ligava isso. Não, é porque eu sou magrinho demais. Então eu tenho que ganhar um pezinho. Aí eu fui para academia. Como eu melhorei minha autoestima, aí eu vou fazer nutrição. Não tinha nutrição. Eu fui para educação física. Não foi escolha, foi o acaso que me direcionou para aquilo ali. Hoje eu amo. Não me vejo fazendo outra coisa. Juro para você, não me vejo fazendo outra coisa. Penso em cursar outra faculdade, que esse ano eu iria começar, que era administração, até para eu focar em ser mais... ficar focado em estudar para gerir melhor o meu negócio. Né? A gente começa a gerir um negócio, você vai estudando sobre administração, faço cursos todos os anos, viajo muito para curso, tem mais de 6, 7 anos que eu fico voltado nessa área, mas assim, a questão do estudar, do curso, foi porque eu não tive escolha, eu caí na primeira turma. Minha turma eram pessoas consolidadas na cidade, eu estudei um exemplo, na minha turma do meu lado eu olhava, tinha Catão. Olhava para Catão, já campeão de não sei quantos campeonatos. Monstro. Olhava para outro lado, tinha Sensei Barbosa, já com academia e tal. Falando, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Tava perdido, um peixe fora d'água. Só que o que eu percebi, que todo mundo que estava ali, ou era com o intuito de dar aula em escolas, que o curso era licenciatura, né? Ou era para academia, porque ele já era provisionado. Pessoas provisionadas são aquelas que podem atuar na sua área. Tipo assim, a área de educação física, a educação física, ela não tinha quem direcionava, não tinha um conselho. Aí quando passou, vinha o conselho e falou, você já atua há quantos anos? Aí você tinha que comprovar e você ganhava a carteira de provisionado. Só que os provisionados também eram martirizados nas fiscalizações, então o pessoal teve que fazer as faculdades, né? E aí todo mundo estudava ali ou para ser o dono da academia, ou para ser funcionário da academia, ou para dar aula. Eu falei, meu Deus, estou perdido, o que é que eu vou fazer aqui? Gostava de academia, mas não atuava na academia. Aula, nunca pensei em dar aula na minha vida. Só que eu tinha que ganhar meu dinheiro. Como eu te falei, sempre gostei de ganhar dinheiro. E aí no primeiro semestre eu falei, tenho que trabalhar. E aí foi onde eu comecei minha vida fitness, com uns 17 anos. Primeira academia foi o Tiganá, a fitness. Os marombeiros antigos vão conhecer Tiganá, conhecem Tiganá. E aí depois eu fui rodando muito. Fui para Espaço 10, trabalhei com o Sensei Barbosa, depois... E nesse momento da experiência da primeira academia,
quando você se viu naquele meio, uma vez que não era uma profissão que você, né, tinha o sonho, como é que foi essa adaptação? Já foi uma coisa de tomou gosto, falou, caramba, é isso aqui que eu quero, ou ainda deu, rapaz, será que eu vou por aqui mesmo? Sabe por que eu queria trabalhar na academia? Por que eu fui pra academia? Eu fui com o intuito de ganhar dinheiro, mas era o intuito de não ter que pagar mais a academia. Já economizava. Aí o bicho e eu mesmo. já não pagava a academia. Aí, na minha época, eu que abria e eu que fechava pela manhã. E pasme, era para eu receber. Meu pagamento, sabe o que era? O cara não pagava. Você tá na experiência. E tal, essa parte da experiência é sofrida. Mas eu combinei com ele. Eu falei, não, eu vou vir trabalhar com você porque eu quero não pagar a academia. E aí você me libera, eu venho trabalhar para você. Eu combinei com ele. Então, tudo que viesse era lucro. Sim. Foi uma coisa combinada. E aí eu fechava lá às 10, abria às 5h30 da manhã, fechava às 10. E às 10h30 eu já entrava no Espaço 10. E aí eu já saía direto para o Espaço 10. E aí para também estágio obrigatório. Sem nada, porque você estava no período de aprendizagem. Hoje não existe isso, hoje é contrato. Você já contrata e aí só pode começar com contrato e já com recebimento. Então mudou muito, de um salto de 20 anos para cá, mudou demais. Ninguém consegue mais enrolar ninguém. Formação tá na palma da mão. Então aí eu comecei a migrar, né, de academia para academia. Fitness, Espaço 10, comecei a trabalhar com Newton, já fui para Steph, fui para Mandala. E aí eu me cansei de academia, porque realmente pagava muito pouco na época. Só para te dar um norte assim, de valores. Era tipo R$100 para você trabalhar a manhã toda. Os R$100 de antigamente valia mais do que hoje, mas mesmo assim era pouquíssimo. Você trabalhava a manhã toda, mas você ainda tinha as divisões de tarefa de limpeza, tipo, tal dia banheiro, tal dia não sei o que, tal dia... Era tenso. E eu adorava, não tava pagando a academia, pra mim tava lindo. Tava mantendo minha autoestima, ganhando dinheirinho, mas tinha todo esse trabalho em volta. Aí chegou um certo tempo que eu me cansei. Aí eu falei, não, eu vou procurar outra coisa aqui, porque não dá. Eu vou ficar um horário só na academia e eu comecei a dar aula. Aí eu comecei a dar aula no Riachinho, foi a primeira escola que aceitaram. O Riachinho fica lá para sair dali para Salvador, né? Depois daquele posto grande que tem ali. Eu comecei a dar aula lá para maternal, criança. Um chora, todos choram. Um ri, todos riem. Um te abraça, e você tinha alguma todos abraçam. habilidade com criança? Já era uma coisa que você estava... A habilidade era querer ganhar o meu dinheiro. Essa era a habilidade. E essa é a melhor habilidade. Mas falar para você, foi a turma que eu mais gostei de dar aula. Foi o maternal. Ó, como não tem nada a ver. Foi o maternal. E quando eu dei aula também no 3º ano. O que eu pior, assim, para mim, é a turma de 5ª a 8ª série. É um negócio de louco. Essa experiência eu não quero ter novamente. Mas o maternal eu encararia, é cansativo, porque se a criança chora, todos choram, você tem que ter paciência. Se um abraço, você vai ter que abraçar todos. Se tá gripadinho sua, você vai ter que limpar o nariz. É um trabalho, uma paciência. Professores de maternal, meus parabéns, né? E no 3º ano é aquela coisa, quem quer assistir a aula, assiste, quem não quer sair da sala, ou bota o fone, fica no canto, os interessados assistem e acabou. Agora, da 5ª à 8ª, eu não sei se é aquela fase da puberdade, onde a confrontação é bastante complicado. Eu não tive esse jogo de cintura, fiquei o período do meu contrato. Né? Acabou, não tenho interesse em renovar. Acabou, e já foi. Aí dei aula no Riachinho, dei aula no Prisco Viana, dei aula no ProJovem, de natação e xadrez. Agora, natação... Xadrez? Ainda entrou um xadrez aí? Xadrez, que eu aprendi na escola. E aí, terceira aula de xadrez, eu precisava ganhar dinheiro sim. Vamos lá dar aula de xadrez. Aí dava aula de xadrez no ProJovem e também dava aula de natação. Essa da natação, hoje eu dou risada, assim. Não façam isso, mas eu precisava ganhar o dinheiro. Eu precisava me manter. E aí, da aula de natação, eu falei, eu sabia nadar, fiz aula de natação. Nas grades curriculares a gente tem sobre natação, beleza. Vídeo, YouTube, aquela coisa, assisti tudo. E em Barreiras não tinha professores de educação, poucos professores de educação física, porque, como eu te falei, eu sou da primeira turma. Então, imagine a demanda que tinha por professores. Muitos professores. Aí comecei no ProJovem, dar aula de xadrez, sabia da xadrez, dei xadrez, adoraram. E a natação foi um baratinho, mas vamos lá.
professor, hoje a gente vai fazer aula de quê? Eu falei, não, nado crawl. Era o único nado que eu sabia. Foi 1 ano de nado crawl. Professor, eu nado borboleta. Vamos treinar para o nado crawl, que vai ter a competição. O borboleta é próximo ano. Eu precisava aprender. Eu precisava. E não tinha professor. Ou eles ficariam sem a aula, fantástico. ou teriam 1 ano de Resolveu nado o problema crawl. dos dois. Ou teve 1 ano de nado crawl. No frigir dos ovos eu fiz a competição deles, do nado crawl. E foi 1 ano, batendo perna, batendo braço, pega a bolinha no fundo, volta, dinâmica livre. Mas aprenderam. Fizeram a competição, mas infelizmente o borboleta e os demais nados ficou para o próximo professor que entrou, que não fui eu. Adoro. Então teve toda essa rotina aí dos colégios, do Projovem, e até depois que eu formei, já que a gente começou na linha aqui meia desses baratinos, esse também foi bacana. Foi o seguinte, eu estava no último semestre, no último mês, na verdade, para formar. E aí, o que é que acontece? Um amigo meu trabalhava no Sebrae, era estagiário do Sebrae, e teve uma demanda em toda a Bahia para a ginástica laboral. Ginástica laboral é a ginástica realizada no ambiente de trabalho para, a gente falava assim, prevenir lesões por esforço repetitivo. Porém, a gente sabe que ela não vai prevenir, mas o que é que acontece? A ideia da ginástica é você conscientizar o colaborador que está ali no seu labor para ele ser um praticante de atividade física. Aí ele se torna nativo, ele fica longe de ter essas lesões. Enfim, aí na faculdade, último mês, ele chamou, Jadson, apareceu um cara aqui de Salvador e outro de Feira de Santana, atrás de professor, para dar ginástica laboral. Eu perguntei na sala todinha, alguém da ginástica laboral? Alguém da ginástica laboral? As 2 turmas começaram com uma turma com 58, a outra com 52. Dava mais de 100 pessoas fazendo educação física na FASB, que hoje é Uninassal. Formaram 27. Né? E ninguém dava ginástica, nem sabia o que era ginástica laboral. Eu falei, meu Deus, é uma oportunidade. Que a ginástica laboral, fala pro cara que o professor é eu. Ele, como? Eu falei, não, só tem 1 mês, vai dar certo. Manda aí. Aí ele, ó, tem um rapaz bom. Quem é o rapaz? Não, ele vai vir conversar. Aí o cara, eu falei, não, já concluída a entrada no registro, eu posso começar. Ele, ó, se você começar sem um registro, você vai ficar sem receber. Eu falei, não tem problema, eu trabalhei quase 1 ano sem receber. Se eu vou formar para trabalhar na empresa, que era o SES, eu falei, eu vou. Aí, nesse 1 mês, eu trabalhei sem a carteira, sem receber. No outro mês, fui sem receber e ele me cobrando. O pessoal quer sua documentação, ele era de Feira de Santana. E porque o de Salvador já tinha conseguido outro cara que era para atender, Luiz Eduardo. E aí eu falei, não, tô conseguindo. E se passou nesse processo 3 a 4 meses. Eu trabalhando sem receber. Eu falei, uma hora sai. Deus é bom, vai sair. Saiu. Minha carteira, mandei para ele, aí ele me liga. Ele falou, rapaz... Daquele jeito, né, do pessoal mais lá perto de Salvador, você é um descarado, rapaz. Você me enganou. Você é bom, continue aí. Ninguém reclamou do serviço, ninguém reclamou mesmo, porque eu busquei, ninguém fazia e, tipo, como eu queria, eu me dedicava me dispôs, e eu me dedicava mesmo. Tem que pegar e tem que fazer bem feito. E, como eu te falei, eu precisava. Nunca ganhei, meu pai, toma aqui dinheiro. Então, assim, foi o jeito certo, mas foi o jeito que teve. E aí eu comecei a atuar, entrei para o Sistema S, que foi o SES, Serviço Social da Indústria. Trabalhei lá 3 anos, foi minha segunda faculdade. A primeira foi do garçom, que eu te falei, aprendi demais no espetinho e garçom. A segunda foi o SES. O SES, para mim, foi um divisor de águas, porque a empresa te capacita, abriu minha mente, porque eu vi a educação física só com ali a escola, aqui a academia. Aí o SES fez assim, você vai ter que ir na empresa tal, vai ter que dar uma palestra de NR17. O que é NR17? Mas para quem ficou 4 meses ali, vamos estudar NR17, ergonomia e tal, vamos estudar. Você vai ter que falar da saúde dos colaboradores na CIPAT da Bung. O que é CIPAT, meu Deus? Vamos pesquisar. Semana Interna de Prevenção de Acidentes e Risco de Trabalho. Vamos lá.
Então, tudo isso me impulsionou a eu querer fazer e a eu ter que fazer. Sim. E aí já estamos de qual trabalho, nem sei, né? De professor de SESI. 3 anos. E depois disso você voltou para academia? Eu trabalhava no SESI, mas eu nunca larguei o atendimento personal. Ah, tá. Você tinha... Eu precisava da renda, mulher. Eu precisava da renda. Aí nessa época do SESI eu entrava 8. Então eu atendia de 5h30 a 7h30 nos prédios. Né? Fazia personal nos prédios. E aí eu já saía de lá e já ia para o SESI. O SESI ele ficava agora onde é ali do lado da rodoviária, onde é o SAC. Sim, o SESI começou ali. Hoje o SESI tem escola, hoje é enorme. E hoje continuo sendo prestador de serviço do SESI. Saí de lá, mas não me largaram, continuo sendo prestador do SESI. E aí, quando eu fiquei no SESI bastante tempo, e assim, eu via que não dava mais para eu crescer, porque eles abrem vagas por unidade. Tipo assim, Salvador tem tantas vagas, Feira de Santana tantas vagas, Vitória da Conquista tantas vagas. E para Barreiras, como era algo novo, não tinha nem sede ainda, era poucas oportunidades e a meta era muito alta. E eu fazia um trabalho do professor e do coordenador, eu tinha que chutar a bola e cabecear. Então aquilo foi me desmotivando, né? Foi bastante desmotivador, mas eu continuei, o salário era legal, o aprendizado era muito bom, vários cursos de capacitação. Eu viajava para Salvador a cada 3 meses, 4 meses. Era muito curso, você troca ideias com pessoas que estão num nível muito avançado que o seu. Um network fantástico. Isso, então para mim foi minha segunda faculdade, foi ali. Mas o que me levou mesmo a sair foi a questão das metas, que era alta pelo valor que eu recebia, porque você começa a abrir a mente, você começa a ver, eu estou trabalhando muito e recebendo pouco. Pô, o cara tá mercenário, tá abrindo o olho, você analisa o mercado. Você começa a analisar o mercado. Se eu estou fazendo tudo isso e lá do lado, o cara que faz menos que isso, como assim? Por quê? Isso aí acabou, que desmotivou. Eu falei, não, já atuo no fitness, eu vou buscar melhoras. E o momento que chegou, agora eu vou abrir a minha academia, porque é outro. Sim, a vontade de ter meu negócio próprio, minha mãe fala que desde pequeno eu soberberava isso, falava disso, mas eu não lembro. Eu morava do lado de um bar, e você sabe que criança com bar não combina. Então eu aprendia muita coisa engraçada, muita coisa nada a ver, muita coisa que não pode nem falar aqui, né? Que é bom a gente nem falar aqui. E ela falava assim, você vai ser o que quando crescer? Eu falava, dono de bar. Já falava que queria ter um negócio, mas eu não recordo disso. Quem conta é ela. O momento que começou, eu falou assim, eu vou abrir a minha. Eu tava vindo um dia, nada a ver, um dia aleatório do SESI, desmotivado. E aí me para um professor, que eu considero até hoje, tive uma ideia assim, vamos montar um negócio. Eu falei, vamos. E me motivou. Falei, pô, o cara já tá na área tem tanto tempo, me chamou, então... Ele acha que eu faço trabalho bom e eu, na minha cabeça, faço bom mesmo, vai dar certo. Cheguei pro meu gerente e falei, vou sair e tal. Vou abrir meu negócio, eu calculei. Tem uma moto, tal. Já consegui meu carro, vim da moto, vim do carro. Vou pegar o seguro, vou timer não sei o que. Já calculei o valor e já pesquisei o valor. Falei, vai dar certo. Cheguei no gerente e falei, vou sair. Então, já, se você tá doido. Porque nessa época eu atendia Barreiras e Luiz Eduardo. Eu já atendia as 2 cidades. E aí como é que você vai perder um cara que está desenrolando os 2 lados? Consegue alguém. Meu Deus do céu, aí você... Entro lá no meu Outlook, né, no meu computador, entro lá. Vaga para Barreiras e tal. Não sei o que, mandei. Só para os professores de toda a Bahia. Aí chegou um e-mail de Vitória da Conquista... de Feira de Santana, Salvador, e apareceu a menina de Ilhéus. Eu tenho interesse, eu falei, já achei a pessoa, chefe. Tá aqui. Tá aqui, ó, pá. Ó, Jadson, então, você foi muito top, não sei o quê. A gente vai conseguir aí, tal, assina aqui, com o seu aviso. Eu falei, não, top. E é isso aí. Sabe o que é que aconteceu? Esse meu amigo que me convenceu, sumiu. Quando eu fui ver... ele já tinha aberto. Topei com ele num ônibus, indo pra Brasília, eu todo motivado, falei... Já e aí, negão? Pedi as contas. E aí, negão, como é que a gente vai desenrolar, velho, e tal?
Aí ele, não, velho, te contar aqui, fiz parceria com outra pessoa. Eu com meu pedido de demissão, a cabeça a mil, e agora sem a situação para abrir. O parceiro, né, que foi quem... E tal, eu falei, rapaz, tal. É tanto que depois desse fato, eu levo comigo o seguinte, eu levo comigo e para os meus e com quem eu trabalho. Eu sou responsável por aquilo que eu cativo. Então, se eu chamar alguém para conversar, eu falar, velho, tô pensando nisso aqui com você, eu vou fazer de tudo para dar certo. Porque o que eu senti naquele momento do desprezo, eu não quero passar isso para outras pessoas, que aquilo ali me marcou. Mas assim, Deus é tão bom que passou 2 meses, que já era estagiário meu da Coelba, que como eu pedi para sair do SESI, eu tinha um contrato, fiz um contrato de ginástica laboral na Coelba. Se ninguém em Barreiras trabalhava com ginástica laboral, eu era o expert. E acabou, ninguém trabalhava mais, só eu. Aí eu atendia CIPAT, pegava contrato de empresas, e esse que era meu estagiário, no caso, abriu uma academia e me chamou. E foi a primeira unidade nossa, que foi o Studio Health, que foi o meu sócio Marcos Paulo, e deu tudo certo. Daí começou a fluir. O agir de Deus é sensacional, né? Ele bota aqui, tira aqui, vai ali, às vezes não era para ser com tal pessoa, para ser com X pessoa. E aí começou toda essa vibe de academia. Aí abrimos o primeiro estúdio, né, que foi o Studio Health, que a proposta do estúdio era o seguinte, Barreiras, ela teve um boom dos estúdios. O pessoal queria treinar local pequeno para ser bem atendido, não pagar tão caro, né? E não queria também ir para uma academia convencional, pagar barato e não ter e ficar largado mesmo, né? Então, ó, tem fulano de tal, tem ciclano Y, A e B. Não, vamos montar o nosso aqui. Aí montamos o nosso. A gente tinha fila de espera, era um negócio de louco. Porque como não tinha, e tudo que é novo parece que é mais atrativo, né? Ainda mais se você fizer ali um combinado de coisas bonitinho, organizado. E aí deu certo, a gente ia ali, lista de espera, foi crescendo. E a experiência de empreender? Porque, pelo que você contou aí, você trabalhou em vários lugares, né? Até então. Tinha sempre essa ideia de se colocar, de aprender, né? Mas você sempre trabalhou para outras pessoas. Sim. E agora era o momento... Porque eu pergunto sempre isso, porque eu vivi isso, inclusive. Eu fui empregada há muito tempo. E é muito diferente quando a gente muda essa posição, né? Sim, demais. São muitas outras coisas que você precisa pensar. E como é que foi esse momento? Chegou até aquela fase de... Pô, é diferente, não era bem assim que eu imaginei? Ou você, de fato, tomou conta disso? Já era algo que você estava mais ou menos esperando? Não houve surpresas? Não, surpresa tem todo dia. Até hoje, né? Surpresa, todo dia tem surpresa. Assim, não é fácil, né? Porque você sai de uma demanda de receber ordens para dar ordens. E você não está acostumado. É um novo modelo. É uma nova maneira de você se posicionar. Então, assim, é bastante complicado, principalmente para mim, que era bastante novo, né? Sim. Na época, né? E muito imaturo. Hoje eu sou mais maduro nas decisões e continuo errando, imagine, mais novo. Claro que com o passar do tempo nós erramos menos. Só que eu tive uma pessoa que foi bastante importante para mim, às vezes ela não tem nem noção disso, de conversas informais. Acho que foi minha segunda aluna de personal, Mayara Leda, até da Meta Consultoria. E quando eu tinha dúvida, ela chegava no horário de atendimento dela, eu ia atender ela, aí eu... mas isso aqui... Aí ela já trabalhava com isso, ela e eu... Aí no outro dia, se tinha outra dúvida, fulano, aí eu vi que já tava ficando chato, aí eu dava uma pausa de umas 2 semanas, porque eu tô fazendo a consultoria de graça, não dá. E até hoje ela é uma das nossas alunas, e quando eu tenho alguma dificuldade, assim, aí ela tá treinando, eu já sei o horário, né? Meio-dia. Tá na hora. Meio-dia. Esperar. Aí quando ela chega, tô pensando nisso, ela... Mas você já calculou isso? E o payback disso? E sua margem de retorno? E não sei o quê, e o cara, e você vai. Então, assim, às vezes você pode ter decisões difíceis, mas se você olhar à volta, tem pessoas que vão te ajudar. Então, foi isso que eu tentei fazer, né? Foi isso que me auxiliou bastante. Foram essas pessoas que já usufruíam do serviço, que eu sabia que tinha muito mais rodagem do que eu, já lideram, já tinham esse macete de lidar com pessoas, eu fui
mesmo perguntando, questionando e aprendendo. Até hoje eu faço isso, né? Fantástico. Com menos frequência. Mas continuo fazendo isso. Fantástico. E aí hoje são 10 lojas, né? São A gente 10. está falando da primeira, no início de tudo, mas... Loucura, tem hora que eu nem acredito. São, Isso aí. Você são sabia? 10 academias, imagine com essa coisa. Mas eu amo esse momento aqui, porque muita gente, quando está aqui conversando, e a gente puxa algo, aí a pessoa se dá conta dos feitos. Não, Às vezes eu já vocês cheguei. fazem tão no automático que não tem ideia do que fez, né? Eu já me peguei assim, na academia, assim, eu olho e falo, caraca, bicho, 10 unidades, que loucura, cara. Aí eu fico pensando assim, e são muitos processos, são muitas pessoas. E assim, teve a primeira, te contar uma sequência, só para você entender a logística do crescimento. Eu quero entender isso. E o mais difícil não é a sexta, não é a quinta. O mais difícil, para mim, foi a segunda. Porque você acha, o que eu já fiz, eu vou abrir a segunda do mesmo jeito. Não é. Se você muda de bairro, até depender do bairro, já muda o perfil. Perfil econômico, perfil de pessoas, característica do bairro, logística das pessoas. Então, assim, aquilo ali foi um choque. Falei, não, vai dar certo, é só replicar. Não foi. E por que a gente pensou em abrir a segunda? A gente tinha muitos colaboradores bons que a gente acabava perdendo. Por quê? Um estúdio ele tem uma receita limitada. Porque, por exemplo, se você tem um espaço de 120 metros, que era o nosso espaço daqui, 120 metros é muito pequeno, você vai conseguir atender X pessoas. Você não vai passar daquilo. 5 pessoas por horário, vezes 16 horas funcionando, dá X pessoas mês. E, bom, acabou. E aí o colaborador que está com você, o estagiário, ele forma. Como é que você vai manter? Eu falei, meu Deus, eu estou perdendo muita gente boa. Eu não posso perder. E você cria, quando o ambiente é pequeno, você cria laços, você cria afetos. E aí as pessoas iam para os seus concorrentes. Então o cara crescia com você, aprendia com você, desenrolava um trabalho excelente e você tinha que perder porque você não conseguia reter. E eu falei, não, tem que abrir a segunda. E aí outra vez, eu passando do nada ali, descendo a Rua das Corujas, me para outro professor e fala, velho, vou abrir uma academia tal, no bairro tal. E era a academia que eu ia abrir. Ou ele ficou sabendo, por isso que é bom você fechar a boca e não contar as coisas que você vai fazer. Ou foi um ocorrido, não sei. Vou abrir no bairro tal, só que essa pessoa já tinha X academias, né? E eu falei, pô, vou concorrer com um cara que já tem tanto. Eu falei, não, eu vou me juntar, é melhor eu ganhar com do que, né? E aí me juntei e deu certo e não foi fala aleatória. Aí montamos e a gente conseguiu o quê? Absorver essas boas pessoas que iam e tal. E aí, o que é que eu fiz? Abri a primeira, a segunda tomei o susto, na terceira vai ser melhor. Vai eu abrir a terceira, comprei o material, juntei dinheiro, comprei o material em São Paulo. O cara do material sumiu. Sério? Um tombo? Sumiu. Nem dormia direito. Caramba. Pai, aconteceu isso. Ele falou, você não pesquisou direito por quê? Moça, eu tô falando sério, pai, aqui recorrendo o pai, né? E já não tinha quem recorrer, vou recorrer quem? Ao Altíssimo e meu pai. E ele, o problema é seu, você que criou, agora resolve. Falei, pai, eu tenho R$2 na minha conta. Ele falou, quem causou o problema? Você não pesquisou por quê? Eu falei, caraca. Fiquei triste com meu pai, falei, moço, não é possível que esse homem é desse jeito, tô contando aqui o negócio. Eu parei para pensar dias depois, já, mas eu falei, mas o problema é meu mesmo. Eu falei, como é que eu vou resolver? Tô só pensando no problema. Fui recorrer a quem? A advogada. Aqui a gente pode falar nome de pessoas? Pode, deve, gente, é claro. Beleza, cheguei e falei, né? Opa, Nanda, aconteceu isso. Ela, ó, você faz assim, faz assim, Jadinho, você faz assim. Não entrei com ação nem nada. Só, a mulher é boa, a mulher é diferente. Só no que ela falou no WhatsApp, eu não sei a mágica ali das palavras que ela falou. Me contou que eu só mandei. Rapidão o cara respondeu, não chegou os aparelhos.
Chegou os aparelhos e o trem rodou. Eu acho que nem ela sabe disso. A Nanda. É. A Nanda, Acho que nem ela vai saber agora. Inclusive, é uma das nossas entrevistadas. Ela vai... Tem programa com ela. Ela vai saber agora. E aí foi a terceira unidade. E aí nós abrimos a terceira unidade na Vila dos Funcionários. E é a unidade de maior volume de atendimento. Que fantástico. Pasmem, lá é 3,66 pessoas por metro quadrado. É você pegar um metro quadrado desse e botar 3 pessoas. É um negócio surreal. Inclusive, a gente já tem a programação para aumentar lá, que fica um negócio de louco. Mas teve esse perrengue da segunda, que eu não sabia lidar, e a terceira, por conta desse susto e da cacetada do meu pai que me ensinou. Eu tinha um problema, eu faço problema. E dias depois ele chegou, e aí, resolveu? É, né? E aí, resolveu e tal, ele e tal, tava vindo esse com a perreada, eu ia conversar com você. Eu falei, não, resolvi, de boa. E pronto. E assim, foi um ensinamento muito bom, porque eu sei que o que eu tenho que fazer, o problema é meu. Claro que depois ele chegou para tentar ali dar uma apaziguada. Sim. Mas ele fez pensar, assim, agir, né? Porque se de repente ele tivesse, ok, tá aqui, ia refaz, perder. você ia perder total, já, né? Sim. Enfim. E aí tudo depois foi fluindo. Aí eu já comecei já a rodar nos bairros. Até hoje, às vezes, alguém vai me ver em algum bairro rodando do nada. É eu olhando ponto, olhando lugar. Um domingo, 5 horas da tarde, já tô morgado, já fui ali no Rio, cheguei em casa, tenho nada pra fazer, tomo um banho, entro no carro e falei, vou rodar. Mas saio. Vi um ponto tal lugar, tem um pessoal passante, tal. Aqui cabe um, aí já anoto. Aí eu vou. E aí começou a lidar todo esse crescimento. E alguns sócios meus, a gente já tinha... eu tinha minha academia, abri outra academia, aí esse sócio meu abriu uma também, e aí a gente ficou meio que concorrendo, né? Ele falou, oxe, esse trem tá errado, moço. Como é que eu tô concorrendo com você? Eu tô abrindo uma, você tá abrindo uma. Né? Vamos começar a trabalhar em rede. Aí eu comecei a sempre questionar, vamos trabalhar em rede, sistema único, integrado, fazer compra conjunta, diminuir custo, Claro. Processo de treinamento, todas essas coisas. Mas é aquela coisa, como quando você tá batendo tudo no verde, eu tô fazendo do meu jeito, tá legal, você tá fazendo do seu jeito, tá legal. E aí o que é que aconteceu? Veio a pandemia, né? Pra doer todo mundo, né? A pandemia ensinou bastante, aí voltou no mesmo assunto. Vamos montar uma rede agora? Vamos diminuir custo. Como é que vai fazer para pagar o pessoal? Você vai conseguir me manter? Aí foi ficando mais fácil argumentar para a gente formalizar as redes. Aí hoje a gente abre, né? Epa, já abre conjunto, já funciona conjunto. O layout tentando padronizar, porque futuramente a gente pensa também em franquear e expandir para as cidades circunvizinhas, né? Mas Barreiras ainda tem muito bairro que o pessoal não olha. E você tá com um olhar atento. Já olhei. Pode ir pro bairro, vou chegar aí. Você falou algo que a gente teve aqui no programa, a Cris da Vivo, que como todo mundo conhece, Cris da Vivo, que hoje tem 100 lojas da Vivo. Agora você imagina, ela é uma das maiores do Brasil, do Nordeste, ela tá no ranking. E aí ela conversando, exatamente, a gente conhecendo a vida dela, a história dela, e ela fala exatamente isso. Que teve a primeira, que ela foi vendedora da loja, né? Olha. Anos vendedora, gerente da loja, até veio a oportunidade dela ter a primeira loja. E aí, no momento de abrir a segunda, ela disse... E aí foi muito difícil. Disse, hoje ter 100 é muito mais tranquilo do que ter a segunda. A segunda eu acho que é a mais trabalhosa. Hoje, pra gente abrir uma, é simples. Porque a gente já sabe o processo, já sabe como faz. O contato, Tem uma equipe a credibilidade. Já. Você deve ter uma equipe, né? É a mesma arquiteta, é o mesmo eletricista, é o mesmo pessoal... É a mesma pessoa que contrata. Já tem ali. É muito mais simples. E a segunda você vai apanhar. A primeira você vai apanhar, mas você está numa motivação fora da galáxia. Ou você vai, ou você vai. E na segunda é o tombo, é o susto. Porque você não consegue estar em 2 locais. Você tem que aprender. Passar demanda. Todo mundo da primeira acaba sendo muito centralizador. Você vai ter que aprender a distribuir demanda. Porque se na cabeça da pessoa, assim, pelo menos na minha, se eu não tivesse no processo, iria dar errado. Então eu centralizava. Hoje eu já, isso aqui fulano vai dar conta. Mas é difícil, tem que dar conta, embora eu vou te guiando. Aí já foi. Para crescer. Aí já começa a dar no automático. Porque senão você vira escravo do negócio, não adianta. Assim, hoje, tendo as
a rede em si, não adianta você ser escravo do negócio. Você tem uma vida por trás, você tem uma família, você tem amigos, né? Claro. Então você vai ficar de domingo a domingo preso? Pô, não dá, sentido, não faz sentido. Às vezes é o que você gosta, é o seu sonho, mas e aí? É só isso. Fantástico, que bom que você tem esse olhar, porque a gente percebe que muita gente envolvido nesse processo aproveita a juventude, né, para isso, e que eu acho que é um momento do gás, mas às vezes tem gente que perde esse time, passa muito tempo da vida se dedicando a isso. Sim, e aí quando chega lá na frente, vem aquelas frustrações de que, caramba, né, ou às vezes tem por uma fatalidade, de repente quebra, enfim, acontece algo que aí vocês passam uma vida construindo isso, ou até no caso de descendência, a família constrói aquilo na esperança de que o filho, quando o filho chega, eu não quero fazer isso não. Quem vai usufruir ali é os netos e tal. É aquela coisa, né? O tempo sem dinheiro é inútil, o dinheiro sem tempo também é inútil, então tem que ter um meio termo, tem que equilibrar, não adianta, é desnecessário. Fantástico. É o que você falou, né? A pessoa chega lá na frente, ela se frustra. Exatamente. Jadson, a gente falou do processo interno, né, do crescimento, das dificuldades, a pandemia, imagino que tenha sido uma fase difícil, mas a gente também tem outros fatores externos, além do seu negócio, que influencia, né? Por exemplo, você está aí há 17 anos nesse ramo. De uns anos para cá, não sei, não vou dizer se é exatamente esse tempo, mas eu imagino que de uns 10 anos para cá, 8 anos para cá, o CrossFit deu bom, né? Porque a gente cresceu ouvindo falando de academia, de musculação. Então é uma modalidade que existe desde que eu lembro criança, de tio, pai, indo para academia. O CrossFit veio e ganhou uma força. E que bom. Você sentiu isso em algum momento? Vou te responder mas eu vou voltar aqui que eu lembrei da pandemia, até para fazer já um jabá. Sim. Na pandemia eu criei um negócio de locação, né? Que é o Health Combo. Perdi a senha do Instagram, mas continuo locando. Eu divulgo pouco porque eu não consigo atender a demanda. Nós alugamos bike, alugamos esteira, alugamos material, montamos a sua academia onde quer que você esteja, na sua chácara, no seu apartamento, enfim. O que mais sai são bikes para apartamentos. É o que mais sai. Mas, em geral, pessoas que moram distante, chácaras, a gente tem esse negócio até hoje, ok? Só chamar lá no direct do Instagram. Fantástico. A gente tem esse negócio até hoje que é atrelado às academias também. Pode escolher sua bike e tal. Enfim, como você falou dos box do CrossFit, que deu um boom. Não só o CrossFit. O fitness, ele tem várias ondas, conforme os anos vai passando. Antes do CrossFit, teve o boom da Zumba. Ninguém sabia o que era Zumba. A Zumba sempre teve. Aí o que é que o pessoal fez? Envelopou bonito, organizou e fez o quê? O Zumba Fitness. A gente tem um grande incentivador do Zumba, admiro ele demais, joga duríssimo, que é o Leandro. Eu quero ele aqui, inclusive. Joga demais. A Zumba, ela deu um boom. E o fitness sempre vai ter um boom. Depois dá uma desacelerada, quem é bom vai permanecer sempre. Sim. Quem só estava ali passando a chuva vai passar e vai morrer. Né? Vai. Ou vai largar, enfim. E o que é que aconteceu com o Cross? É novo o formato, é mais didático, é mais acolhedor, porque a dinâmica, a musculação, ela é monótona. Você chega só, você treina só, se você não tiver o seu parceiro de treino. Já no Cross, você, não sei se você pratica ou conhece quem pratica, pode afirmar melhor do que eu. Você chega, é o seu horário, é o seu grupo. No final lá, não tem o old, você escorre, faz a dinâmica, então é uma aula de educação física ali mesclada com o professor, então assim, é muito mais empolgante, né? Ok, muito mais empolgante, então o boxe, ele chegou e ele não vai morrer, ele vai ficar, mas teve uma diminuição também, porque como eu falei, o fitness sempre ele vai ter o que? As ondas, vai e volta, o que for bom vai permanecer. O impacto, muitas pessoas perguntam, você teve impacto? Barreiras hoje, eu não sei, o último censo, salvo engano, do IBGE, tinha 157 mil habitantes. Deve estar para volta de 180, 190 mil hoje, né? Pessoas. Você acha que quantos % de pessoas hoje na cidade praticam atividade física? Dá um chute. Sei lá. Dá um chute. 5%. Não, 5 dá o quê? Não, dá mais. Vamos botar uns 20%. 15, 30, 40 mil. Em geral, a gente tem a ACAD. A ACAD é a Associação das Academias do Brasil, né? O lugar que mais se pratica atividade física hoje no Brasil é Brasília e Rio de Janeiro. São os locais que mais se praticam. Sabe por que são os locais que mais se praticam?
Porque você consegue ter acesso à academia, à boxe, a parque, à pista de não sei o que, a pista de não sei o que. Quanto mais pessoas praticando, mais pessoas irão praticar. A chegada do boxe, se você vê, tem um perfil de público para aquilo ali. E mais gente vendo, você incentiva mais pessoas a fazerem. O número de praticantes em Barreiras está aumentando. A gente tem hoje aproximadamente 40 academias, sabia disso? 40 academias. Só a gente tem 10, né? Ué, são 30. Isso eu não estou contando com estúdio de pilates, entendeu? Que tem uma demanda para o pessoal mais velho, que a musculação está engolindo o número de idosos. Se você chegar hoje nas academias de manhã, é a coisa mais linda. Que linda, que linda. E os professores adoram, porque o idoso não esquece de você. Ele leva o beiju, leva a puta. Que lindo. Traz a lembrança da viagem. Então, é ótimo. Então, assim, os box, de início, você fica aquele... Depois só aumenta a demanda. A mesma coisa aconteceu na cidade quando chegou a rede. Não vou falar o nome do concorrente, chegou a rede. A gente tem uma academia ali próxima que não dá, eu acho que não dá 900 metros, dá uns 700 metros. A gente atendia em média de 500 a 550 a 610 alunos. Hoje não tem mês menos de 800 alunos. Assim, oxe, como assim? Você tá entendendo? Então, sim, você incentiva, é mais pessoas praticando. Né? Você vai no médico hoje, o médico, seu remédio vai fazer aqui. Você vai fazer uma atividade física e tal. Então, de certa forma, para a quantidade de pessoas, ainda tem poucos praticantes. Vamos botar hoje na média aí que Barreiras tem 16%. Você está entendendo? Então, são poucas pessoas. E isso tem os estudantes, que aumenta o número que vem. Agora, quando tem aula, já aumenta o número. Estudante de UFOB, NEB, não sei o quê. E eu acho que também a gente tem vivido um momento de que as pessoas estão cuidando mais, elas estão mais preocupadas com a atividade. Você percebe isso, né? Muito. Com a velhice, né? De que as pessoas têm ficado velhas de forma mais tardia, porque imagina uma pessoa com 50 anos, eu lembro da minha infância. Se você pegar uma foto, você pensava, gente, era uma assusta, senhora, né? era uma senhorinha. Hoje em dia, 50 anos, a pessoa tá, sabe? Aí fazendo tudo e com planos, você olha, é difícil 50 anos tá fazendo menino. Sim, isso aí. Adoro. Ainda bem que eu vi nessa época. Quer ver coisa, atividade física. E a tendência é só aumentar. Primeiro, cada dia que passa, a tecnologia te permite fazer menos movimentos. Você abre um portão de uma casa? Hoje, pra você ligar o carro, é até na chave. A TV você não levanta para ir girar. Então, cada dia você faz menos movimento. Então, o que é que acontece? Você tem um menor gasto calórico, então você vai ganhar peso. As pessoas precisam eliminar esse excesso de peso. Só por questão estética? Não, saúde. Cada dia tem pessoas mais ansiosas, mais depressivas. Qual é o remédio? Tem as medicações, é claro, cada nível, mas o pessoal indica o quê? Atividade física. Então, nós, fitness, como um todo, a tendência é só aumentar. As pessoas, como você falou, elas envelhecem de uma forma mais tardia. As pessoas querem ter autonomia. A pessoa mais idosa ali, ela não quer, tipo assim, ter que precisar de um auxiliar, alguém para pegar um copo d'água. Pô, imagina ser chato ter que chamar alguém para segurar no sanitário. Ninguém quer ser depender de outra pessoa. As pessoas querem ser independentes. Então, a atividade física, o fortalecimento muscular te proporciona isso. Então, a cada dia nós vamos ter mais praticantes. Não tem jeito. Que bom. Em contrapartida, a gente também vê um movimento normalizando a obesidade, né? Nas redes, um movimento de rede, falando de aceitação e tal. E o que você acha dessa, não sei se a gente pode chamar de bandeira? Não, eu acho que assim, toda aceitação ela é bem-vinda. Agora, a partir do momento que mexe com a questão de sua saúde, aí você tem, beleza, tá com sobrepeso, tá com obesidade, você tem que se aceitar, normal. Mas se vai afetar a sua saúde, aí já é uma coisa que você vai ter que rever o seu posicionamento. Eu me aceito mais cheinho, eu me aceito mais magrinho, top, legal. A discussão não tem que ser sobre a estética. A discussão é saúde. Você precisa de autonomia para, sei lá, brincar com seus filhos. Você tá com obesidade nível 3. Pô, você tem um filho ali de 3 anos que corre para lá e para cá. Você não aguenta, o joelho não aguenta, você vai ter uma lesão. Então, assim, você passa, às vezes, a não pensar no que aquilo pode deixar de te promover uma viagem.
Aí eu recebi uma mensagem de um amigo meu que eu fiquei, porra, velho, eu não tinha pensado nisso. Ele foi ali pro Caldas Country. Aí ele mandou mensagem pra mim e falou, porra, Jadinho, vou entrar na academia. Eu falei, uai, macho, eu vi aqui no Instagram, você tava viajando, você tava falando de academia. Ele, não tive como descer no brinquedo, porque só aceitava 120 quilos. Eu tive que descer a escada e meu filho falou, papai, vamos comigo. Olha isso aí. Então, assim, é situações que não é sobre a aceitação corporal estética. É sobre o que aquilo pode te proporcionar. Um infarto, um derrame, o não descer com seu filho em uma viagem de férias. Entendeu? Então, eu não sou contra. Eu sou contra a aceitação, a normalização de doenças. Isso eu sou totalmente contra. Agora, se você se sente bem com o seu peso e tal, é isso mesmo. Uma hora você vai estar mais cheio, uma hora mais magrinho. Agora, vê como é que tá os exames, faça seus exames. Tá sentindo dor no joelho, no tornozelo, na lombar? Às vezes é o peso. Entendeu? Tá sentindo fraqueza, você sobe uma escada, tá fraco? Às vezes é falta de músculo. Precisa. Eu sinto também que as pessoas estão muito voltadas ao hoje. É aquela coisa de satisfação imediata. Né? Eu faço isso porque isso me dá prazer. E não fazer porque não fazer. Se eu gosto. Por que me privar disso? Né? Só que ela não está pensando a longo prazo. E como você falou, né? Quando chega essa hora de preciso pegar uma água, preciso... Né? Eu quero ter mais tempo com o meu filho, né? Deus me livre, sofre simplesmente uma queda e você precisa ficar ali com o seu pé engessado, você não pode andar naquele período. Tá, aí na hora que disse agora tá liberada a volta. Você não tem estrutura muscular nenhuma, né? Você é o que a gente fala assim, a gordura derreteu o tempo que você estava parado e você não consegue. Então, quando a gente tem esse pensamento de longo prazo, a gente começa a entender que a gente precisa fazer escolhas hoje. Sim. Para ter essa qualidade de vida no futuro. Né? Acho que a leitura é o pensamento, pelo menos, acho que a gente compartilha dessa... Tem que tentar envelhecer saudável, né? Todo mundo vai passar por esse processo. Todos nós vamos envelhecer. Se não quiser envelhecer, tem que bater as botas antes. Eu acho que ninguém vai querer que aconteça isso, né? Então, tem que se pensar para o futuro, né? O que é que o pessoal, geralmente o idoso fala? Eu tenho 2 idosos, né? Meu pai, 76 anos já, 77, eu sempre tenho dúvida. E minha mãe, 67, 69, sempre tenho dúvida. Eles não botam vela de bolo, nada. Enfim, então assim, todo dia eles vão pra academia. Todo dia eles vão. Porque é algo que eles se sentem bem em fazer. Então, muitos dos idosos hoje estão se conscientizando, ou porque o médico já fala, ou porque o neto já faz. Então, isso é bacana de você ver, porque vai acabar incentivando, geralmente, os jovens que estão ali nesse processo imediatista. Hoje, as pessoas elas não buscam ter o resultado a longo prazo, elas querem comprar. Se você estiver bem fisicamente, a pessoa às vezes chega para você e te pergunta assim, você está tomando o quê? Ela não pergunta, o que é que você está fazendo? Então, tudo ela associa a uma compra. Ah, você está bem, você toma o quê? Você foi o quê? Não associar que você teve que fazer para estar bem, né? Para estar mais radiante, mais confiante, se sentindo bem. Então, as pessoas têm que rever o posicionamento. Por exemplo, você tem suas atividades diárias, ok? Eu não gosto de musculação, odeio musculação, aquela coisa toda. Procure algo que você gosta de fazer. Eu não gosto de nada. Várias respostas tem assim. Coloca como atividade do seu dia. Se eu fizesse só o que eu queria, era muito bom, né? Tô na Disney. A gente não vive na Disney, então você tem que ter suas atividades diárias e colocar a atividade física como uma atividade diária, como uma obrigação. Que vai chegar um momento que, beleza, você vai parar disso, você vai sentir falta. Aí ela passa a se tornar um lazer. Então coloque como atividade diária e bote para fazer ali seu caderninho. Hoje tenho que levar meu filho na escola, tenho que resolver tais demandas. Tá, hoje vou ter 2 horas de almoço, eu vou nessa hora, academia. Faz sua relação e bota para rodar. Acho que é uma questão de priorizar, de tentar ver, de fato, isso é uma necessidade. Eu preciso fazer, né? Porque eu gosto de fazer. Se gostar, ótimo. Se não, faz até gostar. Isso é coisa boa. Isso é coisa boa. Tipo assim, pesquisas mesmo mostram. Se você é uma pessoa ativa, você é uma pessoa mais produtiva. Então, se você não está ali por prazer, pensa que você vai melhorar na produção do trabalho, né? Pensa que você, então, assim, se você melhora a sua produção do trabalho, você, consequentemente, vai gerar mais resultado. Se você gera mais resultado, você gera mais financeiro. E tudo isso vai te motivar. É uma cadeia, então, né? é uma cadeia. Então, tem que pensar também dessa forma. Eu queria, antes da gente encerrar, acho que
Eu ficaria conversando, eu sei que história não falta, mas eu quero chegar no momento do pagodeiro, né? Do músico, é que eu não podia passar sem isso. Ainda tem tempo para... Você continua com a banda? Foi uma coisa lá do início de infância? Como é isso? Rapaz, essa banda é onda. É músico do Baratino. A gente fala Baratino porque, assim, o músico de verdade, ele pesquisa, ele estuda, ele tira música. Eu tive minha vida na adolescência, gosto, toco, adoro tocar percussão. Até hoje nós temos a banda. Paramos a banda na época, né? Uma banda. E aí veio a pandemia, o que que aconteceu? Tava todo mundo em casa, não tava? Todo mundo em casa, aquela coisa toda. Aí, às vezes, liberava. Aí, às vezes, trancava as coisas, não podia sair, aquela coisa. Aí um grupo dos amigos lá, fizeram um grupo no WhatsApp. Falou, moço, véio, tá todo mundo agoniado aqui. Vamos fazer um pagode. Jadinho leva o pandeiro. Fulano leva o cavaco, fulano leva o violão, fulano leva a batera. A gente assa uma carne e aí a gente faz o pagode. Aí eu botei o celular pra gravar. Pá. E a gente foi tocando, assando a carne e conversando, fazendo pagode e postei. Aí um amigo chamou, ei, vem fazer um pagode em casa. Ei, fazer um pagode em casa. Porque quando a pandemia passou, aí tipo assim, a pessoa, eu tenho que comemorar que eu não sei o dia de amanhã. Não sei o dia de amanhã, o que é que vai acontecer, vamos comemorar. A vida vai acabar, vamos curtir, ninguém curtiu. Aí começou, cada semana uma casa. Falei, esse negócio tá errado. Oxe, aniversário de fulano, a gente vai e toca? Não, meu amigo, aqui é o lazer, fazer um churrasquinho, toca, faz a resenha, porque quem gosta de tocar, eu toquei muito tempo, daí tem um violão. Ela vai tocar. Ou em casa, ou quem chamar uma amiga, ela gosta ali, é dela, cria uma raiva, uma cisma, uma época, mas ela volta. Aí o pessoal começou a chamar e começou a ficar sério. E falou, ei, começa a cobrar pra diminuir essas tocadas, pra diminuir. Porque, tipo assim, imagina, você tem sua rotina de trabalho. Você tem ali sua família. Aí você ainda vai sair final de semana pra tocar? Ué, você tem sua responsabilidade em casa, tem sua patroa em casa, você tem seu filho. Falou, não, cobra que diminui. Piorou. Porque falou, se eu pago, eu posso exigir. Agora vem. Aí aumenta o valor, então. Que agora é pra tocar menos vezes. Aí foi o que a gente fez. Aí beleza. Aí o combinado é, se tocou na sexta, sábado, não toca no domingo. Se não tocou sexta, toca duas no sábado para não tocar não. Tem ali o trabalho, o lazer e a família. Então, e todo mundo tem outras atividades? Pior que sim. Um é contador, o outro tem sua empresa própria, o outro é empreendedor formal, é corretor e tal. Só tem dois que é CLT, mas o geral já desenrola o seu lado. E então, assim, é um lazer. Sim. Já é um combinado com todos que é um lazer. E até hoje tem. O nome da nossa banda é Nosso Jeito, né? Por mais que é lazer, mas a gente leva a sério. É um show bom, um show bacana. Esse sábado tocamos 2 vezes. Procure nas redes sociais Nosso Jeito BRS. Vai achar lá também. E é uma forma de desestressar mesmo. Sim, porque eu acho que quando a gente tem esse escape de fazer o que... Não que o trabalho não seja algo que a gente gosta. Sim. Mas às vezes ele consome a gente com tantas responsabilidades e dentro dele tem tanta coisa que a gente não gostaria de fazer, né? Que a gente pudesse se dedicar para algo que a gente gosta mesmo, que aquilo ali eu faço, relaxo, é algo realmente... Que sorte a de vocês em conseguir fazer isso. Nosso programa é Café, Cor e Estilo. Eu sou consultora de imagem, então assim, você não vai sair daqui sem a gente falar um pouquinho sobre isso. E não dói, é tranquilo. Não. Mas eu quero entender, como é essa relação com o seu vestir? Você é uma pessoa vaidosa, gosta, pensa, combina, não, visto que está na frente? Eu me preocupei muito pouco. Sabe uma pessoa que eu me preocupei em melhorar a questão da minha imagem? Felipe. O Felipe chegava para trabalhar. O Felipe foi nosso estagiário na academia, no primeiro estúdio, né? Felipe Novaes. O rapaz chegava num cheiro e em uma pressão. Falei, rapaz, velho, tá uma pressão. Não dá, não. Eu sou o dono e tô aqui mal arrumado. Tá errado. E foi daí que eu comecei a me preocupar com a minha imagem. Fantástico. E eu comecei a melhorar daí, da época do estúdio. E hoje eu assim, pesquiso, pô, como é que eu vou me vestir e tal. Eu pesquiso, tipo assim, por exemplo, hoje eu não consigo mais ficar no salão. O que eu gostaria de fazer muito, o que eu gosto, como eu te falei, é atender, é servir. Eu aprendi isso e é uma coisa que dá retorno. Se você serve, você vai ser servido. Enfim, é uma coisa da minha cabeça que funciona pra mim e eu gosto de servir.
Então eu percebi que eu também preciso me posicionar melhor. Porque, como é que eu sou uma liderança? A gente tem vários colaboradores e eu vou chegar aqui de bermuda, eu vou chegar aqui com tênis rasgado. Eu tenho, beleza, tem que ser um esporte, mas tem que ser uma coisa mais formal, uma coisa mais neutra. Aí eu penso nisso. Aí basicamente, é algo básico. É um tênis ali, não muito tênis, uma calça, uma blusa, como vocês estão vendo de hoje, assim, normalzinho. Básico, clássico, clean. Acabou. Essa é a forma que eu tento hoje me organizar com minhas roupas para tocar o meu negócio. Porque também se eu chegar muito formal, mexo com academia, com fitness. Exatamente. Aí eu andar com um blazer, sei lá, eu acho que meio que não combina. Nada com quem usa, eu acho lindo. Mas aqui comigo eu... Mas para cada ocasião... isso, se eu for para um casamento, negócio. Mas tipo, vou vir para sua entrevista, vou falar de academia. Eu achei que não combinava. Fantástico. E é importante que você já tem essa ideia, né? Porque quando a gente fala de imagem, a gente fala do vestir, não é só, porque essa roupa é bonitinha. Não. É exatamente a importância da forma que eu comunico. Negócio, como eu quero ser visto. Né? Como eu quero, como eu me porto dentro de onde eu me coloco, da minha profissão, dos ambientes. Esses dias eu estava em atendimento e estava falando com 2 advogadas, inclusive as clientes, e eu estava falando, elas falando da dificuldade no vestir por conta do calor, né? E aí a advogada tem aquela coisa que precisa ser uma roupa um pouco mais formal. Eu falei, e tem que se vestir adequado, porque eu sofro só em olhar para alguém e vejo num calor desse, num blazer de ombreira, forrada, você não consegue nem, a pessoa pode estar belíssima, mas você não consegue nem valorizar, porque você olha assim, meu Deus, como essa pessoa está sofrendo. Né? Então você saber de que forma você precisa se colocar dentro do seu negócio, da forma que você tem que se apresentar, acho que cada um tem esse despertar, né? Isso que você falou de Felipe, que ele trouxe essa... Cada um tem esse momento, eu gosto de saber, de dizer, opa. Eu tive amigos também que pegavam no pé, né? O Charles, também ali da loja que ele é meu amigo de infância. Aí ele, moço, que é isso aí, Edinho? Não, homem, pelo amor de Deus, não dá não. Aí você vai, você já viu, outro cara, não, tô errado. Né? E aí você tem que melhorar, não tem jeito. Como você falou, é a comunicação e o pessoal olha bastante. E o crescimento... E te valoriza melhor. Exatamente. E o crescimento, né? Porque a gente contou aqui a sua história, né? Você falou da sua história, e é uma história de crescimento, né? De várias etapas, enfim. E a nossa imagem acompanha isso. Sim. É importante que a gente traga junto, né? Então, certamente se a gente for buscar fotos lá atrás, a gente vai ver, né? Como é que a gente... Sim, Ave Maria. Bom nem pegar. Não, é bom botar aqui pra gente poder... Não, mas pode pegar, pode botar. Pra poder provar, porque é bacana, né? Fazer essa leitura. Eu quero agradecer mais uma vez, viu? Você ter aberto aqui, ter contado tantas coisas. Esse é o propósito do programa, porque eu acho que sim, todo mundo tem uma história para contar e para inspirar alguém, né? E você, tão novo, né? Quando você chegou, a primeira coisa eu falei... Deixa eu fazer uma conta aqui, quantos anos você tem, porque, caramba, tantos feitos, e isso é muito bacana. Como você disse, a maturidade vem, né, no decorrer dos anos. Eu errei, hoje, onde errava, não erro mais, já são novos erros e tal. Então, para quem está assistindo, para quem não conhecia essa história, né, que de repente vê só a estrutura pronta, parece fácil às vezes. Sim. Né? E aqui a gente teve a oportunidade de conhecer mais, então agradeço muito a sua presença, você ter compartilhado esse momento aqui pra gente. Foi um grande prazer, de verdade. E obrigado pelo convite, né? E passa rápido, né? Não passa? Fácil, a gente consegue marcar outro para poder contar outra parte da história. Show de bola. Tamo junto. Isso. Obrigado. E se você ficou até agora, é porque você gostou. E eu tenho certeza, inclusive, que você gostou. A gente conseguiu dar risada, teve de tudo aqui. E, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe se você gostou. Se você não gostou, também compartilhe para ver se o outro não gostou também. Aproveita para comentar, fala que você quer ver aqui com a gente, assiste os programas que já passou por aí, teve muita coisa bacana, porque toda quarta-feira a gente tem programa novo a partir das 19 horas. Quero encerrar agradecendo aos nossos patrocinadores e apoiadores, que são aquelas empresas que dão a moral e que facilitam para que projetos como esse aconteçam. Então, quero agradecer a Cheirinho Bom, CrossFit 889 e o apoio da Alazer, todos os looks. A Alazer, aproveita para dar uma olhada lá nas nossas redes sociais, tem muita coisa bacana por lá. Até quarta-feira que vem, fiquem com Deus.
Ai, eu esqueci de tanta coisa. Opa! Ai, que temos bom. um quadro novo. Temos um quadro feito Esqueci para tanta esse coisa. Tem alguma coisa que você Eu esqueceu? fui o primeiro delivery 24 horas de barreiras de bebida.